então mais uma aula, continuando o artigo número 19 do Chamati, que é um artigo longo, mas é um artigo que é muito rico. Na aula passada a gente leu só o início, né, e foi explicando. Vou continuar da onde a gente parou, tá? Só para lembrar o título, o Criador, o que significa que o Criador odeia os corpos no trabalho. A gente explicou sobre o Guf, né, que é a parte das 10 Sefirot, que representa o desejo de receber. Então, ele tá aqui no início dizendo que o Criador odeia os corpos no trabalho. Mas o que significa que o Criador odeia os corpos? Nós interpretamos aqui, o Baal HaSulam interpreta como os corpos como desejo de receber, só que esse desejo de receber, ele está em oposição ao Criador. Por isso que está dizendo que o Criador odeia os corpos, como se tivesse uma separação. Então, a gente parou aqui, ó. O argumento dos ímpios é uma questão física. Pergunta: o que você quer por este serviço? Em outras palavras, que lucro terá pelo esforço que está fazendo? Isso é a nossa natureza perguntando para a gente, é o desejo de receber. Quando a gente está se esforçando no trabalho espiritual, a nossa natureza se pergunta: mas o que eu ganho com isso? O que isso vai me trazer de benefício? Trabalhar pelo Criador. Então, a nossa própria natureza nos questionando por que nós estamos fazendo isso. Se você não está trabalhando para si mesmo, o que o corpo, que é chamado de o desejo de receber para si, ganha com isso. Ou seja, se você não está trabalhando para si, o que o seu corpo ganha com isso? O que o seu desejo de receber ganha com isso? Já que é um argumento corporal. A única resposta é corporal. Aí ele traz aqui uma frase aqui dos sábios: ele cerrou seus dentes, e se não tivesse lá, não teria sido redimido. Aí ele vai explicar. Por quê? Porque o desejo de receber para si não tem redenção, sequer no momento do resgate. Isso porque a redenção chegará quando todos os ganhos entrarem nos vasos de doação e não nos de recepção. Então, aqui ele está falando, os ganhos, eles entram sempre no vaso de recepção, a nossa natureza. E quando o vaso de recepção recebe prazer, ele é anulado. Então, ele volta ao vazio. Então, ele é anulado pelo próprio prazer. O desejo de receber, ele não é eterno. Ele não tem uma estrutura que o mantenha em ligação com o eterno. Ele quer receber, ele recebe esse prazer. Quando ele preenche o vaso, ele anula o vaso. E volta de novo para um estado de carência e assim por diante. Por isso que, por exemplo, o ser humano, que é o maior desejo de receber no mundo, ele nunca fica satisfeito com nada. Porque nós podemos querer as coisas. Então, quando a gente obtém, a gente sente um prazer por ter obtido aquilo, mas daqui a pouco aquilo vai perdendo a graça e a gente vai querer outras coisas. Então, o desejo de receber, ele trabalha dentro desse paradigma. Ele nunca fica num estado constante, num estado em semelhança ao Criador. Porque o Criador é imutável, é eterno. Não há mudanças nele. E por isso, o eterno, não há mudanças nele, ele está acima de tudo. E nós estamos no reino das mudanças. A nossa constituição, a nossa natureza é feita por essas mudanças. Justamente porque o desejo de receber, ele fica nesse constante ciclo. Isso que nos diferencia do Criador. Então, por isso que, para o Criador, não existem discernimentos. É por isso que os sábios dizem, não existem sefirot para o Criador. O que isso significa? Não existem sefirot para o Criador. Significa que as sefirot já são discernimento, já são mudanças. Elas já são luzes e vasos. E o Criador está acima dos discernimentos, ele está acima das mudanças.
Então, a partir do momento em que os mundos eles têm nomes, eles têm definições, Atzilut, Briá, Yetzirah, Asiá, esses nomes já se referem a mudanças, já se referem a graus de discernimento. E no Criador não existem graus de discernimento. Ele está acima das mudanças. Porque ele mesmo é desejo de doação. E o desejo de doação é uma forma imutável, é uma forma que não muda. Então, a partir do momento que o Criador cria o universo, cria toda a sua criação através do Tzimtzum, aí já começam as mudanças. A partir do Tzimtzum Aleph, já se começa o discernimento. É por isso que quando a gente vê aqueles desenhos na Kabbalah, dos círculos e vários círculos dentro um do outro, aquilo ali já se refere às mudanças. Aquilo ali já está dentro da criação. A gente pode dizer que até o Ein Sof, ele já é uma Malhut, ou seja, ele já é um vaso. E ele já, a partir do momento em que se tem Keter, Hormah, Binah, Zerampim, Malhut, já se tem mudanças, porque esses são vasos e luzes juntos. Até Keter, ela não é uma luz isolada, sem um vaso, sem uma vestimenta. Já é uma luz e uma vestimenta. Então, isso que já são os discernimentos, essas mudanças. E a criação própria é mudança. Isso que distingue a criação do Criador. O Criador acima não há mudanças, não há discernimento. Por isso que ele é um ser separado da criação. Porque tudo que vem dele é como a luz que emana do sol. Vai estar sempre doando, vai estar sempre agindo. É por isso que o Maimônides, no Guia dos Perplexos, que a gente vai estudar daqui a um tempinho, ele fala que o Criador é sempre ativo. O Criador está sempre em ato, ele nunca está em potência. Ou seja, é um ser que está em potência, ele tem o potencial de agir, mas ele não agiu ainda. O Criador, ele está sempre agindo. Por isso que o Maimônides fala que o Criador está sempre em ato. E a gente, quando estudar o Guia dos Perplexos, vai se aprofundar nisso. Mas o próprio Maimônides, ele fala sobre as formas, ele fala sobre o ato, potência. E trazendo isso para cá, isso significa que o Criador, ele está sempre agindo, ele nunca está em potência. O que está em potência ou em ato, que tem essa diferenciação, é a criação. A criação, certo objeto, tem uma possibilidade de ser e também de não ser. O Criador, ele sempre é. Ou seja, ele está sempre disponível. O que vai trazer as mudanças é realmente os kelim, os vasos. É por isso que a criação do vaso é realmente a verdadeira criação, o desejo de receber a verdadeira criação. Porque ela se combina com a luz do Criador, como um recipiente, e aí ela cria uma expressão. Algo é expresso. Tudo que é expresso só é expresso somente da relação entre luz e vaso. Então, um vaso ele precisa de uma luz. E a luz, para ela tomar uma expressão, para ela tomar uma propriedade, uma qualidade, ela precisa de um vaso. Ela precisa se vestir num vaso. Mas o Criador, como está acima disso, por que os cabalistas chamam que o Criador, antes dos vasos, ele é chamado de Atzmuto? Atzmuto significa incompreensível. Então, por que eles falam que não se fala dentro da Kabbalah de Atzmuto? Só se fala de Ein Sof para baixo. O que significa isso? É uma coisa meio abstrata. Isso significa que o Criador, por si mesmo, nós não conseguimos compreendê-lo. Não tem como compreender o Criador nele mesmo. Ele é atzmuto, é incompreensível. O que nós compreendemos do Criador são os atos do Criador. Os atos do Criador, as influências do Criador no mundo.
é através disso que a criação compreende o seu Criador, através dos atos desse Criador. O Criador em si, na sua essência, não se é tratado na Kabbalah, porque é atzmut, incompreensível. Não há discernimento no Criador. Por isso que a Kabbalah não fala da essência do Criador, não fala do Criador em si, mas sim fala do Criador em relação aos discernimentos que existem, pode ser dos mundos, níveis de alma, tudo isso já são discernimentos, já são graus de ocultação ou revelação do próprio Criador. Mas o Criador em si, sendo atzmuto, ele está sempre agindo. O que vai definir o que nós, por exemplo, vamos absorver, nós vamos compreender do Criador é o nível que a nossa alma está. É a compatibilidade, é a similaridade de forma da nossa alma com aquele discernimento, aquela revelação. Então, é como se fosse um degrau. Quanto mais a gente sobe nesse degrau, a gente está em similaridade de forma com aquele discernimento, ou seja, aquele nível de revelação do Criador. Então, por exemplo, no mundo de Olam Hazé, no mundo que a gente se encontra, é um mundo completamente oculto. É um mundo que fica mais distante do círculo, que é o ponto no meio. Então, nesse mundo, o Criador está completamente oculto. Mas ele não está oculto porque a propriedade do Criador é ser oculto. Ele está oculto porque no discernimento que nós estamos, ela oculta a presença e a luz do Criador. É como se tivessem várias cortinas, uma após a outra, em que a cada sala se tem um pouco de luz. Na primeira sala se tem muita luz. Na segunda sala você tem um pouco menos de luz. Na terceira você tem menos. Na quarta você tem menos. No nosso mundo, Olam Hazé, é a sala que está escura. Só tem um pequeno sinal de luz, um pequenino sinal de luz, que é o ponto no coração. O ponto no coração é esse pequeno sinal de luz dentro dessa sala escura que dá um caminho para o nosso caminho espiritual. É um pequeno ponto que nos guia. É como se a sala estivesse completamente escura, mas a gente só visse um pequeno pontinho de luz. E esse pontinho de luz é um guia, é uma direção para a gente seguir. E quando a gente segue esse ponto, que é o ponto no coração, aí se começa a jornada espiritual. A jornada espiritual se começa a partir desse ponto. Então, esse conceito é muito importante para a gente botar na nossa mente essas coisas da Kabbalah que parecem meio abstratas. Então, esses jogos de imagens, isso é importante para a gente compreender. Então, a gente está numa sala escura, que significa um mundo de ocultação. A gente tem um pequeno sinalzinho, que é uma abertura de luz. Essa luz, ela é chamada de Nekudá, Halev, o ponto no coração. Só que ela também é chamada de Marson. Marson, dentro da Kabbalah, é um conceito interessante, que é um pequeno filetinho de luz que passa como se o Marson ele fosse uma barreira, um muro, literalmente um muro, onde ele tem um pequeno pontinho. Esse pontinho ele é uma transição entre o mundo espiritual e o nosso mundo completamente oculto. Então, os cabalistas chamam isso de Marson, uma barreira que encobre, só que essa barreira tem uma pequena abertura, e através dessa abertura, que é também chamado de ponto no coração, se inicia o caminho espiritual. Então, os cabalistas falam que essa é a parte mais difícil, é fazer essa travessia dessa sala escura para a próxima sala. Eles dizem que é o trabalho espiritual mais difícil, porque nós estamos num estado de completa escuridão para tentar subir um degrau e ir para uma sala que tem um pouquinho de mais de luz, mais de revelação.
Só que o Baha Sulam fala que esse movimento dessa sala escura para a próxima é o mais difícil do que você já estando numa sala com mais revelação, você ir para a próxima. Então a gente está justamente no degrau que é o mais alto. O mais alto quer dizer que ele tem a maior dificuldade para subir. Então a gente pode imaginar uma escada de elevação, onde cada degrau a gente entra num estado onde tem mais revelação do Criador. E essa primeira escada é a mais difícil de subir. A gente pode dizer que é a mais alta para a gente se esforçar para subir. E as outras, que são mais elevadas, elas são menores. Então elas são mais fáceis de subir. Então isso deveria ser o contrário, né? Sim. Quanto maior você subir, mais difícil devia ser. Então a primeira escada deveria ser a mais fácil de você subir e as outras aumentando e você ter mais dificuldade para subir. Mas ao contrário. É justamente a primeira escada, o primeiro degrau, que é o mais difícil de romper. E rompendo o primeiro degrau, que você está lutando contra a sua natureza mais primitiva, você está no nível de Nefesh, e nesse nível é uma gravidade que te puxa, então você tem dificuldade de superar esse nível. Segundo o Baha Sulam, quando você supera esse nível, você passa do Marshon, os próximos níveis eles são mais fáceis porque há mais revelação do Criador. Você corrigiu uma parte muito obscura, muito não retificada da sua alma, que é o nível mais baixo. Então, quando você passa desse nível, você tem mais revelação do Criador e mais ajuda. Então, os outros graus se tornam mais fáceis porque você já saiu do estado mais difícil possível, que é esse estado de escuridão, onde você tinha só um pequeno ponto. A partir do momento que você ultrapassa isso, você já tem uma revelação um pouco maior de luz. Então começa a ter uma devekut, uma adesão, uma similaridade maior com o Criador, e você mais facilmente sobe os outros degraus da escada. Então realmente o Baha Sulam fala que o grau mais difícil de sair é esse mais baixo, porque tem a maior ocultação. Então, e é como se a gente sentisse a maior gravidade puxando a gente, que é a nossa própria natureza mais básica. Então, essa é uma luta. A luta para a gente superar esse grau é uma luta constante, é o nosso dia a dia. Então, o Baha Sulam ensina que, seguindo pelo ponto do coração, o início da caminhada espiritual, você vai lidar com a sua natureza mais básica, mais animal. E ela vai te perguntar o tempo todo, o que eu ganho fazendo isso? O que isso vai me ajudar? O que trabalhar pelo Criador vai me trazer de benefício? Então o corpo vai trabalhar contra você. Então você vai estar literalmente indo na direção contrária da maré. Então é por isso que é tão difícil subir o primeiro degrau. Porque a sua própria natureza vai lutar contra você mesmo. E quando a gente passa por esse marçom, essa barreira, e há uma diferença, só abrindo um parênteses, há uma diferença entre a marçom e a diferença entre a tela do vaso, que é chamado de massar. Há uma diferença entre marçom e massar. A marçom é literalmente uma barreira onde ela tem um pequeno ponto de luz, que é o que separa você que está nessa sala escura, todos nós, nessa sala escura, totalmente distanciada do Criador. E a gente vê só um pontinho de luz, que é o início do caminho. A marçom é a que faz essa separação entre o mundo mais baixo e o próximo mundo, que tem um pouquinho mais de revelação do Criador. O massar, ele também é uma barreira, uma tela, mas ele é usado de outra forma. O massar, ele é uma intenção que está em cima, que você constrói em cima do seu vaso, do seu desejo, para fazer um cálculo.
o quanto eu posso receber para doar, o quanto eu posso receber para agradar o Criador. Então esse cálculo ele é chamado de massar, que também é chamado de tela ou barreira, só que ele funciona diferente do marchon, que é literalmente uma barreira, uma fronteira entre o nosso mundo, essa sala escura, e a próxima sala que tem mais revelação de luz. Esses dois conceitos eles estão muito próximos, mas eles, até o nome parece, mas eles têm as suas diferenças. Então, massar é a nossa intenção de trabalhar. Então, pode ser que a gente está num certo nível onde a gente consegue receber a luz do Criador e usar ela para fazer o bem às criaturas. Ou seja, não receber para si mesmo. Mas tem certas coisas que a gente vai receber que eles vão passar por esse massar e o massar não vai ter força suficiente para bloquear essa luz e ele vai receber por ele mesmo, não vai pensar nos outros. Então isso vai depender da força do que você está recebendo. Tem pessoas que, bom, se ela achar uma coisa que não tem muito valor, ela vai se esforçar para devolver, porque ela sabe que aquilo não é dela. E tem pessoas, e essa mesma pessoa que vai receber isso e ela vai tentar encontrar o verdadeiro dono, essa mesma pessoa pode encontrar algo muito mais valioso que ela não vai ter força para procurar o verdadeiro dono daquilo, mas ela vai pegar aquilo para si mesma, porque aquilo tem muito valor. Então essa luz rompeu, essa coisa rompeu o massar dela e entrou diretamente no prazer, preencheu ela com prazer. Então ela não teve força suficiente para pegar aquilo e fazer a justiça, devolver para o dono verdadeiro, porque aquilo é muito valioso. Aí ela quis ficar com aquilo. Então esse nível vai depender do trabalho do massar. Quanto mais a gente trabalha a intenção, a kavaná, mais o massar ele vai ficando mais forte. Ele vai se completando em 5 níveis. Então o massar, por exemplo, de um grande tzadik, ele pode achar o tesouro mais precioso do mundo, se ele sabe que aquilo não é dele, ele sabe que é o dono, ele vai devolver para o verdadeiro dono. Assim como tem pessoas que vão ver aquilo e aquilo vai fascinar tanto ela que ela vai esquecer todo mundo ao redor dela e vai pensar só nela mesma. Tem o Eduardo, tipo como fosse aquele Senhor dos Anéis, né? Ou tem o Hobbit, né? Quando o Sméagol, né? Até o amigo dele ele encontrou o anel, né? Exatamente. Porque o massar é exatamente uma estrutura que vai fazer um cálculo do que eu posso receber para mim, o que eu posso receber do Criador, não usando para mim, mas pelo outro. E pode ser que a luz seja tão forte que rompa o massar, eu não tenho forças, eu esqueça todo mundo ao meu redor e pense só em mim. Então isso vai depender do nível de correção. Agora, voltando ao marçom, é realmente a fronteira que rompe entre a sala escura, que é o nosso mundo, onde tem uma pequena luz. O marçom é literalmente essa barreira, e essa pequena luz é o ponto no coração. E o Baal HaSulam diz que esse é o grau mais difícil de se romper, que é o marçom. É o grau mais difícil. Que deveria ser o contrário. O primeiro grau deveria ser o mais fácil, e quanto mais você subir, mais vai ficando difícil, porque você está subindo em estados elevados. Mas o Baal HaSulam fala que é o contrário. Você, no estado mais oculto, é mais difícil você ir para o próximo discernimento do que você estar num discernimento mais elevado e passar para o mais elevado ainda. Primeiro passo? O primeiro passo é o mais difícil. Se a pessoa, tipo assim, é só curiosidade mesmo, nesse caso aí do maçom, né? Maçom. No caso do maçom, é aquela barreira, né? Tá falando assim, quando a pessoa se desprende daquela barreira, é como se ela estivesse se desprendendo de toda coisa que atrapalha ela de encontrar em si o Criador dentro dela, né? E no caso ali, ela se desprendendo, automaticamente se desprende de toda coisa que vai fazer com que ela não consiga se ver no Criador e o Criador nela. E outra que também, a idolatria, ela se encaixa também muito no caso do maçom.
Porque quando a pessoa fala, não, é desse jeito assim, então ela mesmo causa um bloqueio para ela mesma, através do maçom, e aí, em vez de ela se aproximar, né, ela romper esse primeiro nível, né, ultrapassar assim, essa primeira fase, né, a primeira barreira, ela mesmo causa um bloqueio, se ela não conseguir se desprender dessas coisas. Né? Sim, a gente no início da aula usou um jogo de imagens que ilustra bem esse conceito. É como se tivesse várias salas. A primeira sala, ela tem uma janela. Então a luz que entra é forte, clareia essa primeira sala. Então, tem outra sala atrás dessa, onde tem uma janela menor e uma cortina. Então essa segunda sala já tem uma diminuição da luz. E assim por diante. Cada sala vai ficando mais escura e a luz vai ficando mais fraca. Até a última sala, que é o Olan Hazé, onde só tem escuridão e um pequeno pontinho de luz. Essa barreira aqui que separa, e ela tem um pequeno pontinho de luz, é o Marsom. Onde você começa o ponto no coração, que é simbolizado por esse pequeno furo. O ponto no coração é essa pequena raiz que rompe a Marsom para a próxima sala que tem maior revelação. E dentro dessa sala escura, como você só tem um pequeno pontinho, é o grau mais difícil de se passar. Porque na próxima sala você já tem uma revelação um pouco maior. É baseado nisso que veio o mito da caverna de Platão, né? Sim. Ele traz justamente esse conceito, né? Exatamente. Não é que é difícil porque a pessoa tem que se esforçar muito, é porque é difícil porque a vontade vai contra. Né? A pessoa ela não tem a vontade, ela não consegue ter a vontade de fazer. Porque isso, dentro dessa sala, é onde funciona a sua natureza. É ali que é o Olan Hazé. É ali que a sua natureza, que é o desejo de se ver, ele funciona. Então, quando você vai em direção ao Marsom em busca de romper essa barreira, é como você estivesse indo contra a própria gravidade, contra aquilo que te puxa a sua própria natureza. Então, por isso que é difícil, por isso que é o grau mais difícil, é o primeiro degrau. Porque você tem pouca revelação do Criador e a sua natureza, ela funciona dentro desse paradigma, dentro dessa sala. Então, o que acontece? Assim, por assim dizer, né? Se a gente for analisar, né? A gente está falando assim, como se fosse um cabo de força, né? Assim, um ímã que puxa para um lado, em direção oposta, e o que acontece? Quando a pessoa ela recebe algo que ela vai satisfazê-la, né? Então automaticamente ela está alimentando o ego dela. Então, quando ela está alimentando o ego dela, a sensação de prazer, né? Que o cientista fala é endorfina, que fala com a sensação de prazer. Tem uma vitamina que fala. Dopamina. Então, aí o que acontece? Ela vai querer mais daquilo ali. Então aí, quanto mais ela vai querendo aquilo ali, a sensação de prazer aumenta mais. Então ela consegue ficar. Aí a escuridão, em vez de ela diminuir, e a luz brilhar mais do divino, né, do infinito, ela vai se distanciando cada vez mais, porque ela está alimentando a natureza dela, né, que é o ego, né? E a carne, né? No caso a carne. Por isso que há uma grande luta, né? Dentro de cada ser humano. Uma luta constante. E dentro disso é onde está todas as problemáticas do ser humano. Funcionam dentro desse paradigma. Então, o ser humano ele tem que, primeiro, se autoconhecer para tomar algum passo. Ele tem que se conhecer, conhecer a sua interioridade. Ele tem que ir para dentro de si mesmo. Ele tem que romper as próprias barreiras que estão dentro dele. Porque quanto mais a gente vai para dentro de nós mesmos, mais a gente vê que nós somos um universo à parte, cada um de nós. E quanto mais a gente se olha para dentro, a gente vê que mais profundidade, mais largura existe. Então, dentro disso, dentro da nossa interioridade, ainda tem toda a questão de traumas, todas as questões psicológicas, todas as questões de bloqueios emocionais, tudo isso está dentro dessa sala.
ainda, dentro da nossa natureza. Então, por exemplo, o ser humano, ele estuda Kabbalah e ele quer romper o maçom e ele quer ir para a próxima sala. Mas ele ainda não corrigiu o seu nível interior mais básico. Ele quer ir para um mundo onde tem a maior revelação. Se ele não trouxe um tikkun, no que ele tem que trazer o tikkun, estando naquele estado, quer pular etapas. Por exemplo, as pessoas que não buscam nem se conhecer, nem trabalhar em si, e querem ir para o mundo de Atzilut, querem já ir para o mundo metafísico e conhecer os segredos do Criador, conhecer os segredos do Olam Rabá, conhecer tudo o que é tido como sublime, como infinito, e ela quer se juntar a tudo aquilo, ela quer conhecer, mas ela não corrigiu nem a sua parte mais obscura, a sua parte mais básica. Então isso é uma grande contradição. Primeiro, antes da gente dar esse primeiro passo para romper a maçom, a gente tem que conhecer as nossas próprias midot, que são os atributos emocionais. A gente tem que conhecer a nossa psique, a gente tem que trabalhar em nós para poder romper essa barreira. Porque não adianta não se corrigir e querer ir para pular para o outro lado, que não vai acontecer. Não vai acontecer. A pessoa vai achar que está já num nível maior, mas não. É uma aparência. Porque a pessoa quer se convencer de que ela está num nível elevado, mas na verdade ela continua projetando nos outros as falhas dela. Ela continua projetando tudo aquilo que é frustração nos outros. Ela está fugindo, escapando de si mesma. E essa ideia dela querer uma elevação espiritual está funcionando dentro do ego dela. Ela quer uma revelação espiritual porque ela quer ter o sentimento de que ela sabe muito e o outro que está do lado dela não sabe. Tipo, coitado, ele vive dessa forma, não sabe de nada. E ela, com esse sentimento, acha que sabe, está acima dessas pessoas que rodeiam ela, mas ela tem esse sentimento porque ela está trabalhando dentro do próprio ego dela, só que de uma maneira disfarçada. Ou seja, é o próprio ego que está trabalhando, o próprio ego que está maquinando, mas ela acha que isso é um nível espiritual porque ela quer se ver acima das pessoas ao seu redor. Então sabe como isso é um tipo um teatro, um mundo de aparências? Quando a pessoa ela não trabalha o que deve ser trabalhado em si mesmo, ela já quer ir para um nível de querer saber as coisas que estão muito além. Por exemplo, ela quer estar em similaridade de forma com Atzilut, estando em Olam Hazé, com a sua própria natureza lá não corrigida. Ou seja, ela não deu nem o primeiro passo, mas ela se projeta achando que está lá no nível 5, porque ela quer ter um sentimento que ela está acima dos outros. Então isso é completamente aparência, é completamente ego. Então, em muitos casos, as pessoas, o ser humano funciona assim. Porque é muito mais fácil eu projetar que eu estou em certo nível, mesmo não estando, para me convencer de que eu estou nesse nível e convencer os outros que eu estou nesse nível. E assim, eu não me corrigir, mas eu jogar no outro que ele tem que se corrigir. Meio que terceirizar as responsabilidades. Isso acontece muito com o ser humano. Essa coisa de terceirizar as responsabilidades. O correto é chamar para si a responsabilidade. Né? Isso mesmo. Primeiro, corrigir, olhar para si antes de jogar no outro, que o outro que está em certa situação porque ele é o pecador. E eu, como tenho conhecimento disso,
eu não sou pecador porque eu tô lá em absoluto. Então a pessoa, ela joga numa aparência o que ela é, ela tenta se convencer de que ela é uma coisa que ela não é e projetar nos outros o que ela não quer ser. E o que, na verdade, lá no fundo ela é. É meio que se confortar com o pecado alheio. Exatamente, e traz É um paradoxo, né? O ser humano é uma criatura, ao mesmo tempo que é uma criatura assim, que ele tem uma força, porque ele tem um desejo de ser muito grande, uma força de elevação grandíssima, ele também tem o outro lado. O ser humano ele pode ser a pior coisa da natureza. Ele tem um lado do ser humano que é a pior coisa que existe na natureza. O ser humano é muito pior que os animais. É competitivo, né? O ser humano ele é muito pior do que os animais, porque ele tem a oportunidade de tanto trazer falsidade, mentira, destruição, guerra, tudo de ruim para o mundo, e ele tem a capacidade de trazer desenvolvimento, trazer o bem, tecnologia, acabar com as guerras. Ele tem esses dois caminhos. Então, tanto pode ir para um estado onde ele traz um bem gigantesco para o mundo, ou ele pode trazer uma destruição que nenhum outro ser consegue trazer para o mundo. Então, o ser humano em si, ele é uma contradição. Eu vejo o ser humano como uma grande contradição. E assim como ele tem um universo à parte, ele tem tanto as midot mais baixas que se podem ter, quanto as mais elevadas que se possam ter dentro de si. Então tudo depende do trabalho humano em si, e com esse trabalho em si, ele faz o bem para o próximo. Não adianta ele aparentar que ele é uma coisa, apontar o dedo para os outros, e na verdade ele não deu nem o primeiro passo. Então, é muita falta de sinceridade do ser humano para com ele mesmo. Essa falta de sinceridade é um jogo do próprio ego, para não se machucar, para se manter numa situação confortável. Estando numa situação confortável, ele respira, ele se mantém, e tudo que incomoda ele projeta nos outros. Isso é uma grande contradição do ser humano. É uma coisa muito baixa que o ser humano faz, mas é uma própria natureza não refinada. É você se preservar em prol do outro. Só que tem, assim, também tem uma questão muito interessante dentro disso tudo, Eduardo. O que acontece? Às vezes, vamos dar uma suposição aqui básica aqui. Tem pessoas que ela é dotada assim, das coisas do Criador muito mais forte do que outras pessoas, em cada coisa diferente. Porque a gente é assim, tem uns que fazem uma coisa com mais excelência do que outros, porém outras coisas um vai fazer com mais excelência do que outros, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Só que existe também aquela pessoa que é tipo um bajulador. Tipo assim, o que tu quer dizer com isso? Por exemplo, às vezes você não quer receber certas coisas, apesar de que a gente está falando aí, o nosso ego sempre vai querer se confortar e deleitar nos prazeres. O ego ele sempre vai te puxar para isso aí. Por exemplo, aí chega uma pessoa e fala, que Eduardo é isso. Tipo, engrandecendo o teu ego. Assim. Mesmo que você não queira trabalhar isso, só que vai ter pessoas e situações que vai fazer com que o teu ego se infle. Então, não é uma coisa tão simples da gente trabalhar. Não é uma coisa tão simples. Todo momento, todo instante, entendeu? 24 horas por dia, que a gente tem que lutar contra isso aí. Porque existem pessoas que vão falar, não, que fulano é isso, aquilo, tipo, inflando o ego. Por exemplo, Moisés mesmo, ele nunca gostava de receber aquilo que as pessoas às vezes falavam dele. Mas tinha pessoas que falavam muitas coisas boas dele, né? Assim como também tinha pessoas que falavam coisas ruins. Só que ele ia trabalhando aquilo ali, né? Sim. Na simplicidade, na humildade. Aí trabalhando com a amassar. Aí entra essa tela. Tipo, eu recebo
um ser humano recebe isso, como ele vai trabalhar com isso, com essa coisa que ele recebeu? Ele vai usar isso para ele mesmo, tipo, o elogio, ele vai usar esse elogio para ele, para se sentir melhor, se sentir bem para ele mesmo, ou ele vai usar esse elogio para se esforçar mais, para melhorar mais, para trazer um maior benefício para aquela comunidade, para aquelas pessoas. Então, existem as duas formas dele lidar com isso que ele recebeu. Ou ele pode levar isso de uma maneira só para se sentir o bambambam, se sentir o espertão, o sábio, ou ele pode levar isso como uma responsabilidade que tem sobre ele, que ele precisa melhorar ainda mais para trazer maior benefício ainda para aqueles que precisam. Isso aqui ainda bate certinho para o Salmo 69 que você leu antes de começar. No verso 7 diz assim, entretanto, não permita que eu venha a ser causa de humilhação para aqueles que têm fé em ti, ó eterno Deus dos exércitos, que não sejam por mim envergonhados os que te procuram. Ou seja, a responsabilidade do cara não está só sobre si, mas ele tem que se colocar como referência daqueles que buscam também. Sim, ele está pondo a cavanar a intenção dele pro Criador. Ele está falando que eu não receba isso e que através de mim não seja envergonhado o nome do Criador, mas que através de mim, ou seja, ele tá se pondo como um vaso, não como um vaso isolado, mas como um duto, um vaso que recebe e ele se transforma isso que ele recebe num fluxo. Se preocupando com a espiritualidade alheia, para que aqueles que buscam o eterno não sejam envergonhados pelas ações dele. Isso é forte. E isso daí simboliza o que é transformar o desejo de receber no desejo de receber para doar, e não o desejo de receber para receber. E é isso que todo livro do Shamati, ele chama a gente a fazer. É tudo isso que é a mensagem principal do livro do Shamati. É fazer essa transformação, criar uma base para o desejo de receber, para que a base dele seja o desejo de doar. Nunca o ser humano ele vai deixar de ser um desejo de receber. Só que a base dele, a forma que ele funciona, deve ter como base o desejo de doar. Então ele vai receber, mas ele vai receber como um fluxo, ele vai receber como um caminho para a revelação do Criador. Então isso que significa revelar o Criador do mundo. Revelar o Criador do mundo é todos nós sermos um cli, um vaso, que está em conexão com os outros vasos, e tudo que ele recebe é para fazer o bem aos outros vasos. Então, o massar dele, a intenção dele, ela vai ser de trabalhar de tudo que eu posso receber pelo Criador, e não o que eu posso receber por receber. Essa quebra de paradigma, ela é muito importante. E o Shamati, ele realmente trabalha em volta disso, de transformar essa percepção. E isso acontece dentro dessa sala escura que a gente está falando. Ao romper o massar, é justamente isso. Rompendo o massar, trabalhando dessa forma, a gente tem mais percepção do próprio Criador. E não simplesmente uma simples aparência. Aparentar que a gente é mais conectado com o Criador do que os outros. Isso é completamente aparência. Isso aí é desejo de receber. Porque tudo que a gente projeta no mundo exterior é para os outros verem. Um projeta que é uma pessoa que é um grande estudioso, um grande sábio. Mas para que ele usa isso? Ele usa a sua sabedoria para só acumular conhecimento e ser uma biblioteca humana, ou ele usa esses conhecimentos para ser um fluxo, para melhorar a sua sociedade, melhorar
a sua dezena, o seu grupo, como é que ele vai usar isso? Essa forma de como a gente vai usar é o que a gente tem que realmente trabalhar. E a gente só vai conseguir trabalhar dessa forma se a gente conhecer como que a gente funciona. Não adianta não se conhecer como a nossa estrutura funciona, como a nossa psique, os nossos sentimentos funcionam e querer fazer algo que necessita de que nós conhecemos a nós mesmos para a gente fazer. Ou seja, pular a etapa. Primeiro é preciso conhecer a nossa estrutura. Quando a gente estuda o desejo de receber, a gente está conhecendo a nossa estrutura, conhecendo como que a gente funciona. E o outro também, né? E o outro, exatamente. Como que essa estrutura que o Criador criou, como que ela funciona e como que a gente não mente, a gente não mente para nós próprios, como a gente costuma fazer, mentir para nós mesmos, para aliviar nossa consciência e trabalhar em cima das aparências. O Criador, ele está acima de todas as aparências. Por isso que o Criador, ele nunca está em potência, ele sempre está em ato. O Criador sempre está agindo. Como a gente falou no início da aula, o Criador, ele sempre está em ato. Quando a gente estudar o Guia dos Perplexos, que vai ser o nosso próximo estudo, em janeiro, a gente vai ver do porquê que o Criador está sempre em ato. O Criador nunca deixa de agir. Ele nunca... ele não funciona igual a gente, que faz uma coisa porque o outro faz um bem pra gente, a gente se acha em dívida de pagar. O Criador não funciona nessa espécie de transação humana, como funcionam as transações humanas. Você me faz uma coisa, então eu sinto que eu te devo fazer alguma coisa. Eu não faço porque eu quero realmente fazer por você, mas eu sinto que eu tenho uma dívida contigo porque você me fez algo. Então isso martela na minha consciência. Então martelar na minha consciência é uma coisa incômoda. Então eu prefiro fazer... Não porque você é bom. Não porque eu seja bom, mas porque está martelando na minha consciência que eu devo fazer uma transação com você. A humanidade funciona dessa forma. Sistema de troca. Sistema de troca. Aí o ser humano acha que o eterno é a mesma coisa, não é? Ele faz por a gente porque ele ama a gente. Acha que então, automaticamente, se o filho que ama o pai, ele não tem que fazer porque teme o pai. Quando fala assim, eu temo a Deus, não é? Ele tem que fazer algo para o pai, ou se esforçar em fazer algo para o pai, quando a pessoa faz pelo seu semelhante, ela automaticamente faz para o pai. Tem que ser por amor. Porque se fizer por obrigação, achar que é obrigado, não é por amor e não está fazendo aquilo que o pai manda. Basicamente tem que ser dessa maneira. As pessoas têm uma ideia de Deus pessoal, né? Como se Deus se relacionasse com o indivíduo. Deus não se relaciona com o indivíduo. Ele se relaciona com a alma que ele criou. Essa alma tem partes, tem processos, mas o relacionamento do Eterno é com a alma. Ele lida com o todo. E aí, uma parte dessa alma ela pode se elevar ou pode não se elevar. Aqueles que se elevar vão perceber. Os que não se elevarem não vão. Mas o relacionamento de Deus é com a alma. Então não é com o corpo. Por isso que eu tô... Deus nem sabe quem é. Não, às vezes a pessoa pode escandalizar, mas Deus nem sabe quem é o Rodrigo. Tá entendendo? O Rodrigo é uma casca de matéria que a tendência é se decompor. Deus não se relaciona com a matéria. Ele criou leis materiais. O relacionamento dele é com a alma que tem uma parte em mim. E aí a minha alma, ela faz o seu trabalho para retornar a sua fonte. O corpo é só a casca. Assim, no caso assim, que eu acredito assim, o que eu vejo, assim, não sei se eu estou errado, mas o que eu vejo é que o Criador, ele fez o homem para se correlacionar. Tanto com ele, quanto com os demais. Um com o outro. Por exemplo, a gente não tem essa, a gente falou na questão de, eu devo. Não, pô, não devo, mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque é uma parte de mim. Quando no início de tudo ele fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, aí às vezes a pessoa ela quer enxergar isso no seu literal. Quando ela tenta enxergar no literal, ela nunca vai entender aquilo que verdadeiramente está por trás. Por quê? Hoje eu já não vejo mais desse jeito.
que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Não, ele fez a gente com todos esses atributos que tem nele também. Tudo isso que tem em mim, tem no Criador. Mas ele quer que nós sejamos seres racionais. Hajamos com racionalidade em todas as situações da vida. Por mais que a situação possa parecer mais despropícia possível, mas a gente sempre tem que agir na razão. Aí entra num ponto que a gente falou nas outras aulas. Agindo dentro da razão, a gente trabalha com o desejo de doar? Não. É um assunto muito interessante, só para finalizar nessa aula. Na próxima aula a gente pode falar melhor sobre isso. Dentro do desejo de doar, dentro do desejo de receber, o desejo de receber ele funciona dentro de uma lógica, uma lógica chamada razão. Se é o que ele está falando aqui, o nosso corpo pergunta: por que eu estou trabalhando para o Criador? Do que isso me serve? Está trabalhando dentro da razão. Porque eu só posso fazer algo que me traga um benefício. Essa é a razão. As religiões funcionam dentro da razão. Se eu faço um mandamento positivo, é porque me prometeram que aquele mandamento positivo vai me trazer uma recompensa. Se eu não faço um mandamento proibitivo, eu não faço porque eu temo e foi falado, foi me ensinado que se eu fizer aquilo, vou ter uma punição. Está trabalhando dentro da razão. Então, as religiões, essa lógica do desejo de receber, trabalha dentro da razão. Eu nunca, dentro da razão, vou conseguir fazer alguma coisa que é pelo desejo de doar. Porque a razão, ela vai trazer o que é benefício para mim, o que faz sentido. E trabalhar pelo Criador não faz sentido. Não faz A sentido razão é algum. egoísta? A razão é egoísta. Por exemplo, você vê uma senhora, uma velhinha querendo atravessar a rua. O que você ganha ajudando aquela senhora a atravessar a rua? Se você for pelo seu desejo de receber, você vai ajudar a senhora? É. Agora, se você olhar e dizer Então tem que ser o o quê? Criador está ali. O Baal Haslam, ele fala que a gente tem que ir acima da razão. O desejo de doar, ele funciona acima da razão. Nunca abaixo. É. Nunca abaixo. Dentro da razão, a gente funciona no desejo de receber. E eu posso ajudar essa velhinha a atravessar a rua, porque minha consciência vai pesar se eu não ajudar ela. Eu vou me sentir Ainda tá na culpado. razão. Eu tô dentro da razão ainda. Se eu vou me sentir culpado por não ter ajudado É tu ela. achar uma lógica, né? Não é ação, cara. É achar uma lógica acima da razão, é isso? Achar uma lógica acima da razão. Assim, e acima da razão. A intenção. A intenção é a lógica, né? Com a Achar uma Kavaná. lógica acima da razão. Porque assim, quando você retifica a sua kavaná, sua intenção, o ato não muda, a ação não muda. Você vai continuar fazendo bondade. Só que agora não é baseado no seu interesse de receber, mas a intenção é satisfazer o Criador. Eu faço por amor ao Criador. Eu quero sentir prazer em causar prazer ao Eterno. Aí virou a chave, virou a intenção. A ação não muda, mas a força interna que gera a ação. É aí que está a espiritualidade. Você pode dar R$5 para o mendigo, porque você tem R$5 para dar para o mendigo, e se não der, isso vai pesar na sua consciência. Mas você pode dar o mesmo R$5 para o mendigo, porque o mendigo está com fome. A tua consciência aqui não interessa, o que importa é a forma. Mudar a forma. A ação é a mesma, a kavaná é outra. Mudar a forma, né? Você muda a forma. Isso é um dos maiores tesouros que a sabedoria da Kabbalah vai trazer pra gente. Essa mudança, trabalhando com a Kavaná. E essa aqui eu acho uma das coisas assim mais valiosas que a Kabbalah ela traz. E é por isso que muitas religiões não gostam desse tema Kabbalah. Porque quando ela fala, quando você faz, por exemplo, se você ama a Deus, porque Ele te abençoa e porque Ele vai te dar vida eterna, não é a Deus que você ama. Mas através da Você não ama razão. Deus. Você ama as coisas que Ele te promete de bem. Mas através Isso da não é ação, verdadeiro. da razão, você consegue achar aquilo que está acima da razão.
Então, basicamente, você também tem que estar na razão para você conseguir ultrapassar a barreira. Se você não Sim, estiver na razão, você precisa passar pela razão. você Agora, não consegue ultrapassar a barreira se você não estiver na razão. agora e se, Então, receber, né? e se Deus ele Se você parar não receber algo, você jamais vai conseguir ultrapassar a barreira. e se Deus da parar razão. de te abençoar? Oi? E se Deus parar de te abençoar? E se justamente. Deus cortar o seu nome do livro da vida? E se Deus aparecer para você e Mesmo falar, assim, a a gente partir tem de que fazer agora isso. você não tem mais Roman Rabá? Aí a gente tem que fazer mesmo assim. Não, mas você não vai fazer, porque sai da razão. Então, para aquele que está fora, que já está acima da razão, ele vai continuar fazendo porque ele não quer benefício em troca. Ele quer simplesmente causar bem ao Criador. Então ele vai fazer o que está ao seu alcance para satisfazer o eterno. A satisfação dele é satisfazer o eterno. Tá entendendo? Agora, satisfazer o eterno, porque ele vai me satisfazer, então eu estou dando para receber. Tá entendendo? E é quando a gente inverte a lógica, quando a gente para de pensar em receber, somente no ato de doar, só doar, é aí que a gente realmente vira a chave. Sim. Só que não é para qualquer um. Isso Entendeu? Você nunca vai ver um cachorro andando. Tá entendendo? O cachorro ele não vai andar de dois pés. Você nunca vai ver um cachorro falando. Por quê? Porque não cabe isso na consciência dele. Já está na natureza, né? Isso é uma coisa que só tem na consciência dos anjos. Já está na natureza, né? Porque os anjos não precisam ter interesse de receber. Isso é de Ló Lishma para Lishma. Dentro da razão é o início do caminho. Baruch Hassan fala do caminho comum. É o Ló Lishma. E Lishma é acima da razão, pelo seu nome. Então isso é um nível muito grandioso, assim, é um nível difícil. E doloroso. Porque vai totalmente contra a nossa natureza. Então essa é a nossa lição da aula de hoje. Amém. Quando tu começa a achar que é